Olá, pessoal, hashtag 33. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, Vânia. Vamos lá, a gente tá finalizando essa temporada e tamo assim, ó. A mil. Meu coração já tá doendo, gente, ó, tamo no 33. Eu falei que a gente vai gravar uns 35 ou 36 por aí, né? Ou pode ir até os 40, não sabemos. Quem sabe, né? A gente tá indo conforme Deus tá nos levando isso agora daí. já. E hoje a nossa convidada, eu sou suspeita a falar dela, que ela foi do comecinho desse projeto, né, de podcast. Ela foi a primeira a estar ali do meu lado. E eu sempre brincava com ela que ela era meu equilíbrio, né? Que eu era louca e ela era o equilíbrio. Sempre Paola, tem que ter, né? tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E foi um prazer, né? Nossa primeira temporada lá do início do podcast. Foi um prazer estar com você. Aprendi muito. Eu fico honrada, aprendi muito. Sendo que eu que aprendi, cara. Que, tipo assim, foi tudo muito intenso, né, Paola, o nosso começo. Mas antes da gente conversar sobre isso, que a gente vai falar sobre um pouco, sobre o Papo Batom, que muita gente ainda pergunta, ainda questiona, vamos ler a bio da Paola. Jornalista há 20 anos e 20 anos de experiência, atua como assessora de imprensa, colunista, escritora do... eu não vou saber falar esse nome disso aqui. Como que é, Paola? O nome do livro. Editora e... É Ghostwriter, não é livro, é Ghostwriter. Ghostwriter, escritor fantasma. O escritor fantasma. Essas palavras difíceis, vocês já sabem que vê. não faz, gente. Mas é o significado é escritor fantasma. Isso, tudo gente. Que assim, ó, até a Aline faz. Quando a gente faz uma copy, a gente faz uma copy pro cliente. Então a gente não leva, não é, vai estar lá o texto pro cliente, foi a fulana que fez, né? Tudo que a gente escreve que não leva o nosso nome. Então, seja você fazer um livro para alguém, seja uma copy, seja qualquer texto que não leve o nome de quem fez, é a profissão de ghostwriter, o escritor fantasma. Que chique o nome ghostwriter. Chique, né? Apaixonada por comunicação, transformando histórias em inspiração. Em dezembro, lanço meu livro, como relatos de 18 empreendedores, destacando suas trajetórias e negócios. É isso aí. Então, o livro já foi lançado, né? Tá já quentíssimo. Quentinho. Tá, gente? Vamos aí, ó. O bebê nasceu, foi O gerado. bebê nasceu. Delícia. Não, olha... Essa é uma fase maravilhosa, né? É muito intenso, né? Muito intenso. Como que é, Paula? Vamos assim, ó. Eu vou pular as etapas. A gente ia começar pelo batom, mas eu vou pular Vânia porque, sendo Vânia. assim, eu acho o máximo, porque, assim, cara, conseguir escrever um livro... Eu sempre falo, a minha vida dá um livro. Mas agora, pegar ali, parar e falar assim, eu vou escrever. Como que surgiu? Apesar que você ama isso, entendeu? Você já é jornalista e tal. Mas de onde surgiu escrever esse livro para 18 empreendedores? Então, a ideia primeiramente surgiu o ano passado, em abril, quando uma amiga e mentora, Carita Gomes, chegou um dia pra mim e falou, você vai marcar um café? Eu falei, vamos. Ela falou, daí, como é que tá tudo aí? Eu falei, tem um projeto que tá aí, né? Foi tudo canalizado. Ela falou, tá. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Ela pegou o guardanapo, nós estávamos num café de Itapema, na minha praia. Ela pegou o guardanapo e começou a estruturar. Olha, Tudo que eu fui falando, ela começou a colocar realmente no papel. que legal. E era o meu podcast que eu tinha no Spotify, que era aquele só por áudios, que era o portfólio digital, comunicação consciente. A Paola tinha um podcast no Spotify. Não tem mais, não Ele faz vai mais. encerrar por conta do livro, então ele cumpriu a sua missão, digamos assim. O ciclo dele acabou. E daí nós tínhamos um evento, será na quinta-feira à noite. E o evento era no sábado, um evento também de mulheres em Balneário Camboriú. Que legal. Ela falou, tu vai colocar isso em prática. Eu falei, como assim? Ela falou, não interessa. Tu vai para esse evento fazer já a venda do teu podcast. Como você vai fazer, eu não sei. Você tem tempo? Eu estruturei, assim, só transformei, né? Tirei do papel. O canal já estava aberto, né? Logo, na hora de botar a logo, né? Meio perfeccionista, fui mexendo. Enfim, consegui. Eu dei de presente lá um sorteio, né? Pra participação de uma pessoa, que inclusive essa pessoa participou, está no livro. Olha! Né? E daí, quando foi? E daí as coisas foram, né? Aquela vida, aquela coisa louca. Teve no meio do caminho o podcast. Sim. E daí, quando foi em setembro, coisas da vida, eu conheci eu fiz uma... Como é que foi? Contribuí na escrita de uma amiga minha. Sim. E ela pegou e me colocou no feed dela, né? Me marcou. Que legal. Logo que ela me marcou, veio uma pessoa, passou a me seguir no Instagram. Quando eu fui olhar, era uma editora. Uma pessoa
uma pessoa comum, né? Dona de uma editora. E daí eu chamei ela no direct, ela falou assim, vamos marcar uma chamada de vídeo? Vamos. Ela me explicou, falou, tô fazendo um livro pra essa pessoa aí, né? Um livro de coautoria, você topa fazer correção? Eu falei, topo. Só que assim, eu tô indo viajar daqui 2 dias. Mas eu topo. Você sabe que eu topo desafios, né? E daí comecei a corrigir alguns livros para a editora. Que top! E quando ela passou a me conhecer, ela falou, Paola, que tal transformar esse teu conteúdo, né? Esse teu podcast em livro? Eu falei, vamos amadurecer. A gente sempre tem aquela coisa, né? Plantar uma árvore, ter um filho e Sim, escrever um livro. Eu só não tive o filho, né? Mas o resto... Mas ela é mãe de pet também. Sou. E daí aconteceu, quando a gente entra nesse mundo literário, apareceram oportunidades de eu escrever como coautora de outros livros. Olha então, só. fiz participações, né, com textos curtos em editoras do Rio de Janeiro. Porque a gente tem que estar nesse movimento, né? Sim. Quando a gente se lança escritora... Na verdade, escritores todos nós somos, né? A gente só não tirou, né? Realmente não escreveu. Porque todos nós temos uma história. Seja do teu trabalho, ou seja da tua vida pessoal, Tanto que o profissional. ditado mais falar, né? Essa vida me dá uma história. E é só quando aí colocar no livro. Ah, mas eu não sei escrever. Por isso que existe o ghostwriter, né? Pra fazer Eu gostei dessa palavra. Pra fazer essa transcrição. E daí apareceu também o livro da Fernanda Rossito, que é Mulheres que Escolhem Brilhar. Olha eu entrei no só. livro com alguma experiência que eu tive na minha vida pessoal, que a gente leva também para a vida profissional. O livro da Maria Flores também, que ela tem uma editora, também é ghostwriter, escritora, que é 50 anos, 50 histórias que inspiram. Aí sim também falei da minha trajetória, né? Profissional. E nesse meio tempo, nos bastidores, estava acontecendo o livro, que é Podcast em Mãos, do áudio às páginas. Olha. Desde o início que eu falei assim, vou fazer o livro, foi o primeiro nome que parece que Deus soprou, assim, Podcast em Mãos. Eu tentei pensar em outros nomes, né, que às vezes tenha mais fluidez, alguma coisa, mas esse nome foi não é. esse. Mas fez todo sentido, Foi eu achei esse. perfeito. Sim. Né? Porque quem entende da onde veio, quem está ali, quem topou, né, sair do Spotify e vir pro livro. Então, o podcast em mãos, de trazer o podcast pro livro e do áudio às páginas. Que top! Em mais ou menos fevereiro, eu falei, não, então agora eu vou iniciar o convite para as pessoas que estavam. Porque o único critério do podcast era, só vai pro livro quem tá no podcast. Claro. Mas nada impediu que quem quisesse estar no livro, fizesse o podcast. Podcast do áudio. Bacana. E comecei. Né? Um movimentou o outro. E comecei a falar, mandar. Algumas pessoas, claro, falaram que não. E tá tudo bem, Claro. né? São escolhas. E as que quiseram realmente falaram, não, Paola, eu quero. Vamos fazer. E é todo um processo. Tem contrato, né? Tem que explicar até porque realmente. é um livro, né, que tá saindo. Não é só um podcast onde você pode ler e deletar. Realmente o que era esse projeto, o que eles iriam escrever. Então, assim, a minha função mesmo de ghost mesmo, que é a pessoa, no caso, né, a Vânia vem aqui falar, minha história é essa, essa e essa. A gente conversa e disso, né, eu extraio tudo dela e coloco no papel, depois a gente faz correções, organizações. Eu não fiz, porque eu organizei e fiz com que alguns coautores trouxessem, eu queria trazer a essência deles. Então, nada melhor que a gente trazer a essência da pessoa com que ela escreva com a comunicação realmente. dela. Né? Então, eu quis, assim, que eles trouxessem, né, a história realmente como era, sem interferência. Lógico que algumas eu falei, que tal se a gente iniciasse assim, fizesse assado? Aqueles toques, né? Entendi. Você tem experiência nisso? Eu vejo o teu trabalho, né, nos como é que fala? Nos stories, nos workshops, nos networks. Então, assim, traz isso que você faz. Que às né? vezes a gente mesmo não vê. Não vê. Isso eu escutei muito, tá? De pessoas... Essa semana eu mandei o mockup para todos, né? Os coautores. E eu tenho uma que até acho que você conhece, que falou assim, Paola, que bom que eu estou viva para escrever um livro. Eu desabei a chorar naquele momento, porque assim... vai muito além aonde a gente pode, sabe? A história do trabalho. Meu nome vai estar ali, ó. E vai... Eu acho que livro... Eu ainda tenho vários livros. Eu até, assim, ó, tô reorganizando minha mudança e tá uma loucura. E, assim, hoje mesmo eu tava separando. Hoje de manhã, uns 20 minutos... Acho que eu tive meia hora de descanso hoje de manhã.
E aí eu peguei, fui tirando os livros. Eu tô separando, assim, as coisas já. Esse aqui vai pra uma caixa, esse aqui vai pra outra. Mas não coloquei em caixa, tô só separando. E eu não imaginava... Cara, eu tô com 32 livros lá em casa. Desses 32, quantos você leu? Todos. Todos? Todos. É porque eu só guardo depois que eu leio. Nem que eu demore 2 meses, mas eu leio. O pior de tudo é que eu amo. Apesar que eu sou meio assim, rústica. Eu gosto daqueles tempos antigos. Minhas séries, eu gosto de séries do tempo dos reis e rainhas. Eu falei que eu tinha que estar nascido naquela época. Eu tô assistindo Imperatriz. E acabou, eu fiquei toda nervosa, porque eu quero já... Ô, Vânia, você falou uma coisa, você sabia que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho conteúdo para escrever um livro, para fazer algum workshop, alguma palestra, mas você sabia que muitas vezes o conteúdo sai desses livros que você leu e você traz esse conteúdo para que outras pessoas que não leram ou que não sabem daquele assunto, né? Sim, eu acho que o livro é muito... às vezes, eu prefiro quando eu sei que tem algum filme que eu gosto, que tem o livro, eu leio o livro primeiro. Sério, porque senão... porque o filme, eles resumem muito. O filme... vamos lá. Os adolescentes, né? Sei lá, Saga Crepúsculo mesmo. Eu li todos os livros antes de ver. Eu tenho todos bem guardadinhos, tá? E eu tenho que confessar que esse hábito de leitura, pra mim, assim, veio de um ano pra cá. É desafiador. É muito desafiador. Muito. Eu tenho 3, assim, pela metade na cabeceira da cama. 50 tons de cinza, eu li todos. E ainda tenho um que raros que tem, tá? Eu tenho a versão dele, que muitos não têm. Entendeu? Que só tem os 3, né? Que é a versão dela, eu tenho a versão dele. Não consegui as outras 2, porque não vieram pro Brasil. Entendeu? Não veio pro Brasil. Mas se alguém aí souber onde que tem, me avisa que eu já vi. Agora vamos ler o da Paola. Agora vamos dar Paola. Como é que é o nome do livro? Repete pra gente, Paola. Podcast em Mãos. Podcast em Mãos. Do áudio às páginas. São 18 empreendedores que estão lá. São 18 convidados, assim, digamos. Isso, 18 empresas, né? Porque tem uma empresa que são sócios, né? Sim. E outro que tem uma participação especial como se fosse um mentor de uma das coautoras. Então, assim, ó, legal. vamos lá. Eu vou pegar o livro. Você tirou o podcast que era do Spotify, onde as pessoas ouviam, pra hoje elas lerem. É isso? Só para as pessoas entenderem realmente. Sim. Todos os que estão no livro, eles estão, tanto que vai encerrar, como eu falei, mas não necessariamente vai sair do Spotify. Mas tiveram alguns, vamos supor, que lá falaram sobre algum determinado assunto específico sobre o trabalho deles, que é um portfólio digital. E daí no livro agora trouxeram algum outro aspecto. Então, necessariamente, não é necessariamente um copia e cola. Não, né? Eles não falaram necessariamente o que foi falado lá e o que tá no livro. Então, né? Vale Mas a pena acompanhar os dois. Sim, sim, porque é a questão sempre que eu falo. Mas acho que no livro tá mais detalhado. Sim. Viu? O livro sempre é mais detalhado. E assim, do Spotify, ele era um portfólio digital, né? Sim. Então era mais direcionado assim para venda, não que o livro não seja, né? Mas era mais para venda, que a pessoa mandava aquele link pro cliente, pro lead ali que chegava sobre um determinado assunto. Então ele já tirava, quando ele ia pro cliente, ele já tava com todas as dúvidas sanadas ou com algum ponto. Então já era para fechar negócio, digamos assim, né? E o livro conseguiu contar um pouquinho mais, né? Um livro de coautoria, ele é quem quer escrever, quem quer ter o seu negócio, né? Quem quer ter o seu livro mesmo, assim, estampado. O livro de coautoria é a porta de entrada, eu digo. Né? Assim como eu fiz, né? Porque dali você dá um gostinho para a pessoa, onde você fala sobre o seu trabalho. E depois, no teu livro, você consegue cada capítulo, né, fatiar, assim, de acordo com o teu negócio. Sim. E o que eu quando apresentei o livro para os meus coautores, eu disse para eles que o meu livro, na verdade, né? Eu digo o meu livro no sentido de idealizadora, né? Sim, mas o livro é da Paola, né? Porque, tipo, acho que a ideia, por mais que você organização trouxe esteve, tudo, né, do início foi ao você, né? Os outros, como dizer, são os parceiros que vêm. Sim, e daí eu digo que ele tem 3 vertentes. O primeiro era que as pessoas vão ler a história do negócio deles e falar assim, nossa, onde é que eu entro? Tem até o QR Code ali, vou entrar em contato porque eu preciso desse serviço, desse negócio. O outro é de convidar, né, para fazer palestras, workshops. Alguns deles já fazem isso, né? Então, é de trazer isso. Eu acho que isso abre portas. Então, às vezes, o próprio capítulo de cada coautor pode servir
como uma palestra, né? E o outro é aquela pessoa que está em transição de carreira, ouviu naquele empreendedor, naquele empresário, nossa, é aquela profissão que eu quero seguir, e vai entrar em contato para, de repente, faça uma mentoria, né? Então, tem um pouco dos desafios de cada empresa, assim, também? Ou é só mais a parte venda mesmo? Ele conta mais do negócio dele, né? Eles pegaram algo do negócio deles e contam o que é. Então, como se fosse para a pessoa conhecer. Então, quem vai pegar o livro vai olhar ali e vai falar assim, nossa, eu preciso desse trabalho, desse serviço, né, que ele faz, ou porque eu preciso, ou porque o amigo, ou eu nem sabia que eu precisava isso, né? Quantas páginas? Exatamente. Ele tá hoje, vai ter mais um... sempre pode ter alterações, sim, né? Com certeza. Um livro. Mas hoje ele fechou em 110 páginas. Boa. Um livro acessível, rápido de se ler e com conteúdo bom. É isso, gente. Diverso. Olha, eu tô assim, sabe? Eu tô imaginando o livro, porque eu escutei os podcasts dela. Então, assim, e tem muitas pessoas que você conhece, porque são empreendedores e empresários de Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú. Ai, que legal. Não que o livro a gente não possa pegar pessoas do mundo inteiro, né? Mas como o podcast, ele tava aqui, né, nesse reduto aqui, claro. Então são empreendedores aqui dessa nossa região, né? E se você quiser conhecer o livro, a gente vai estar mostrando ele aqui no Instagram, né? No nosso Instagram do Cast Tour, da Paola também. Aí vocês vão saber dúvidas. Paola, e aí, olha só. O pessoal vai ver o livro ali nas redes sociais e tudo. Eu quero adquirir o livro. Como é que a gente vai fazer? Pode entrar em contato comigo. Eu vou estar tem o QR Code aqui no livro. Eu tenho alguns livros que vão estar comigo. Os coautores também, alguns também têm os livros. E ele vai ter o livro digital. Então, a pessoa pode comprar, né, o livro digital. Você acredita que eu não gosto de ler livro digital? Eu também acho que eu quero pegar. Eu gosto do papel, eu gosto de riscar. Aquela coisa do velho, né? Se cair no chão, sujar, não tem problema. Parece que eu não tô lendo, parece que eu tô na internet. Não sei. Exato. E ainda bem que essa essência não sumiu ainda da gente. Porque muita gente ainda já tá no digital. Eu tô lendo um livro. Igual, eu tenho um plano de celular que tem um monte de livro. Eu nem olho. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Me dá o papel aqui, eu preciso Apesar de eu trabalhar com digital, tu vê, né? Algo que ainda, pra mim, mantém a essência. Tem que manter. Mesmo com o desafio da leitura, né? E você pode falar o valor que vai ser esse livro? Sim, ele tem um valor fixo. Foi uma coisa que desde o início tá em contrato, né? Pra não ficar aquela prostituição de valores. Eu ando para um valor, um coautor vende para outro valor. Então, eles podem doar se eles quiserem. Isso é permitido, né? Para algum cliente, para quem quiser. Mas fica a critério. Isso. Mas quem decidir vender é R$ 59,90. Preço muito bom. Isso. E o livro digital. De tantas páginas? E o livro digital R$19,90. Olha só, cara, então... Aí a pessoa só não lê quem não quer, né? É verdade. Meu Deus. É super acessível, realmente. Sim, a gente vai dar uma pausinha aqui rapidinho. Vai chamar nossos queridíssimos... patrocinadores. Roda aí, gente. Nossa mão, por acreditar nesse projeto maravilhoso. 2025 vai ser nosso. Quem ainda não está com a gente, vem com a gente, porque 2025 vai bombar o negócio. E fala mais um pouquinho desse quadro que tá bombando, Aline, o Vem com Cast Tour. O Vem com Cast Tour tá aí, né? Tá em alta. Graças a Deus, a gente está conseguindo abraçar toda a Costa Verde Mar, passeios, hospedagens, produtos, serviço, entretenimento, eventos. O Vem com Cast Tour tá lá para mostrar de forma profissional e humanizada o seu negócio. E lembrando também, gente, eu tô arrumando minha franja, que eu tô cortando a franja, tô toda metida.
E lembrando também que o Vem com Cast Tour não é só passeios, né, Aline? Você tem a tua Começou loja. com o passeio, né? Começamos com os passeios, mas ele mostra realmente a estrutura, entendeu? Da tua empresa. Como, na verdade, a essência do Vem com Cast Tour é mostrar como o teu cliente vai estar, né, Aline, ali no ambiente. Qual a experiência que o cliente vai ter, né? vai ter. Ao entrar no teu estabelecimento, Isso. ou ao usar o seu produto, passo a passo, tudo na íntegra, a gente mostra lá. É isso aí. E voltando aqui com a Paola, vamos finalizar. Ainda temos algumas coisas para puxar do livro ainda. Esse é o primeiro livro. Sim, o primeiro livro. Primeiro de Mas muitos. Já tô Já com temos. Já tá tenho legal. lista de espera pro volume 2. Eu ia falar, porque como é um podcast... e qual que é a tua... Deixa eu já saber te perguntar isso bem certinho. Você lançou agora, né, em dezembro de 2024. Já tem pro próximo, Vânia, acho que em julho de 2025 já sai o segundo, por aí. Olha, pela minha experiência desse ano, porque acontecem diversas coisas, Sim. né? Então, assim, é um ano realmente para um livro. Ano. É. Então, podemos esperar em 2025 de dezembro o segundo. O segundo. Perfeito. Eu acho que é Que isso. assim seja. Se vier antes, né? Seu filho nascer prematuro, que venha. Mas com essa experiência, assim, ninguém sabe os bastidores, né? Por trás. Porque eu até falei para alguns coautores, falou, se fosse alguma outra editora, alguma outra pessoa, é assim, ó, é prazo. Tu não cumpriu o prazo. Tchau. Bem isso. Vem outro. Ou então eles tiram, né? Sim. Mas eu entendo, né? Eu sei, assim como aconteceu comigo, né? Que eu precisei ficar parada por 50 dias por conta de um outro trabalho. A gente entende, né? Que são empresários, empreendedores, né? Tem as suas agendas. Então, a gente vai remodelando, né? Inclusive, a gente queria saber, né? Como que tu fez pra lidar com esse momento, com os outros trabalhos. Se desdobrou em 30 e... Bem isso. Desafiadora. Eu sou uma pessoa, a Vânia me conhece, né? Eu, assim, eu pego uma coisa, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Porque senão fica... A gente dá aqueles surtos, né? Mas, infelizmente, eu não tinha o que fazer. Nesse outro trabalho que eu fiquei 50 dias imersa, eu trabalhei eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Então, assim, se eu pegasse algum capítulo para ler, que era bem nessa fase que eu estava ali em agosto, né? Recebendo os capítulos para fazer a primeira leitura. Então, assim, alguns momentos eu falei assim, vou começar a ler. Eu falei, não vou nem começar porque... Aí vai te dar agonia que você não consegue terminar, né? Vai ficar parado. Eu também sinto assim. Então, assim, eu falei, não, Paola... Relaxa, vai dar tudo certo, Deus, né, encaminha tudo, né? No seu tempo. E eu falei, depois parando para pensar sobre essa fase ali, foi o tempo de gestar, que eu não estava no meu script, esse tempo de gestar, e ele, como Deus, né, é perfeito, ele naturalmente, ele gestou o tempo que tinha que gestar. Tanto que quando eu peguei e voltei para pegar o capítulo, uma amiga minha... Tem várias amigas, né, nesse livro. Aí eu falei assim, amiga, vamos mudar aqui esse início? Ela mandou assim pra mim. Mas, amiga, você que falou pra eu fazer assim. Eu falei, eu sei, só que... Olha a Vânia no mundo. Eu falei, só que assim, ó, naturalmente, isso que eu falei pra ela, naturalmente o livro foi tomando uma outra proporção. Eu recebi de outras pessoas que entraram no processo e a forma como elas fizeram ficou maravilhoso. Então, eu falei, vamos ajustar. É tudo bem, eu falei pra ela, né? Não é uma crítica. Sim. Vamos ajustar. Ela falou, então ajusta, né? E teve muita confiança, né, das pessoas. Como elas já me conheciam no podcast, vários falaram assim, Paola, carta na manga, você que faz, você que mexe, você que vê, sabe? Então, assim, vários desafios, tem coisas que daí fogem, né? Porque, assim, tem coisas que eu posso fazer enquanto organizadora, idealizadora, também coautora, mas tem outras coisas que não dependem de mim. Daí você faz o quê? Surta? Não, né? Tem que... E uma coisa muito engraçada, assim, né? Que é capaz de você nem me perguntar por não saber. Eu sou coautora do livro. Aí você vai dizer, Paola, você estava como coautora desde o início do livro? Não. Olha... Engraçado, né? Uma amiga minha falou pra mim, quando eu a convidei, ela, que é a minha mentora de negócios, ela falou, Paola, você vai estar no livro? Eu falei, não. Olha. Como assim? Eu falei, não, é o livro pro pessoal que participou do podcast. Não. Ela falou, Paola. E eu continuei falando. Ela falou, tá bom, ok, vamos encerrar aqui. E lá no meio, ele tinha 20 empreendedores, né? Empreendedores, empresas, digamos assim. Sim. E naturalmente as pessoas, né? Uma foi saindo, né? Aí quando chegou ao final,
na última que saiu, né, que desistiram 3, eu falei, se essa pessoa desistir, eu vou entrar. Olha só. E dela desistiu, eu entrei. E não é que eu não entendia, eu entendo a importância, assim como eu falo, a importância de ter um livro, que é visibilidade, credibilidade, notoriedade, mas eu não fazia parte do processo de ser coautora. É muito doido isso, né? Mas eu não me sentia pertencente enquanto coautora. E quando aconteceu isso, aí eu me envolvi mesmo como coautora e como todas as outras funções que estavam, né? Que legal. Então, assim, aquela frase que diz que tudo tem o tempo certo é literalmente real, porque... É muito real, gente, isso daí. Não cai uma folha sem ser a permissão. Não, eu sei bem disso. Nessa nossa caminhada, né? E eu falo de mentora, né, da Carita, né, mentora de negócios, que me auxiliou. Mas também, essa pessoa lá no início que eu entrei, pela essa questão literária, Sim. ela também é minha mentora, escritora, ghostwriter, Olha e é dona só. da editora. Então, esse gostinho, né, de fazer o livro também foi por conta dela, da Cibele Olha Luz. isso, cara, que top, Então, assim, Que a gente tá legal. cercado. A gente tá Eu ia sempre perguntar, cercado, né? Não ia aceitar, tinha que Eu ter. nem vou perguntar de pra ela se ela pessoas. conhece a destilaria, porque ela já conhece. Já conhece, já gosta, já aceita. Bizuga, tá fazendo uma fama muito Olha grande. aí, faz tempo que eu não vejo a Bizuga. Então, Bizuga ela tem que Agora eles aparecer. são só nos personalizados, Ah, não, né? vai tá fazendo Personalizados, brinde. cachaça. Não, olha. Então, Final de ano. a nós aí, saúde, sucesso. Sucesso no teu livro. Muito. Aí, já tinha experimentado dessa? Dessa não. Maravilhosa, né? E o Bizuga, como sempre, desde a época do Papo Batom, né? Ele manda o mimo e hoje a Paola tá do outro lado recebendo o mimo. Ai, muito obrigada. A gente Obrigada, não sabe, Bizuga. se você quiser abrir aí, a gente não sabe que ele mandou. Porque agora posso abrir? Pode, porque agora ele é assim, ó. Ele manda... Eu posso tirar a fita aqui? Sim, a gente só fala pra ele que é um convidado e ele manda. A gente nem sabe o que ele manda, nem nada. A gente fica aqui na expectativa. Não, o Bizuga é um querido, Aí a gente né? já pede São tantas opções, né? A gente já pede pros convidados. Abre pra gente ver. Quero ver. Ó, o Bizuga seria excelente pra contar a história dele no Mas próximo ele livro. veio. Ah, não, isso. no próximo. Verdade. Olha aí, Bizuga. Bizuga, ele só soltou o convite aí. Soltou. Larguei o convite e saí correndo. Tomar cachaça. Olha só. Top. Essa é de canela, né? Canela? Ah, eu amo canela. Sim, Cravo e acho que é. canela. Cravo e Muito canela. obrigada. Aí, ó. Perfeito. A gente só pede depois você tirar uma fotinho, marcar eles lá que você Giro, recebeu. claro, com E certeza. Paola, me conta mais. Eu já sei, mas o pessoal quer saber. Você entrou no projeto ali do Papo Batom comigo ali, entendeu? E só gratidão convite. também. Mas você já tinha o teu podcast, né? Como que foi pra você sair do Spotify e vir pras câmeras? Porque eu acho que ele foi o primeiro depois, né? Foi. Foi, não foi? O Papo Batom foi. Porque a gente fez 5 meses, porque a gente gravava um por mês, na verdade. Não era igual agora o Cast Tour, que é um por semana. Como foi essa transformação? Olha, eu digo que todos os desafios que me aparecem, eu prefiro... Que eu acho que eu até uma vez conversei com você, né? Falei assim, eu prefiro topar e depois recuar. Sim. Do que ficar aquela coisa assim, e se? E se? Eu acho que se, essa né? história, assim, pra mim, o e se, nem que eu diga sim, e depois de 5 minutos eu falo, ó, pensando bem, eu acho que avaliando, não. Então, tudo na minha vida eu acho que são desafios. Enquanto jornalista, comunicadora, foi muito fantástico, mas sempre tem o desafio de estar fazendo entrevista, né? Estruturando, né? Vânia fazendo, montando um script, pensando o que vai ser, o que não vai ser, né? Mas para mim, como eu disse, como comunicadora, como jornalista, foi uma experiência, assim, acho que foi o início para que outras portas fossem abertas. Sim, porque... Muitas pessoas me reconheceram de falar assim, Paula, tu não apresenta o Papo Batom? Paula, eu te vi. Sim. Sabe? Então, para mim, assim, lógico que a gente mora numa região, assim, pequena, né? Mas eu, assim, com a minha profissão, o meu nome, Paola Klug, se tornou muito conhecido, né? Então, para mim, isso não tem preço, sabe, Vânia? Então, assim, foi um desafio, realmente, Sim, né? Mas foi, assim, um desafio fantástico, assim, foi muito bom. E olha só olha que legal. Ela tava no Spotify, aí ela foi pras câmeras e agora foi pro livro.
Pra onde Todo mais vai o esse podcast processo. dela? Nossa, daqui a pouco, olha, Não, quem vê... então, tem mais algum lugar que pode ir o podcast? filme. Tem um filme! a gente já o livro. pensa lá. Porque, não, é por isso que eu te fiz essa Curta-metragem? pergunta. Porque acho que nem você, olha só, Não. nem você tinha se tocado. Porque, olha só, ela saiu do áudio, foi pras câmeras, entendeu? E agora foi pro livro. E agora eu estou do lado de cá, né? Eu, enquanto assessora, Exatamente. assim, estou fazendo o meu próprio trabalho de assessoria, né? Tá vendo? Que é levar o livro para outros lugares, né? Você vê esse crescimento, né? Em 2 anos, praticamente, né? 2 anos. É, 1 ano e meio. Até a Karen tava falando comigo essa semana, nós nos encontramos, ela pegou e falou, Paola, como é que foi esse teu 1 ano e pouco? Daí eu falei... Nada, parado. Ela falou, como assim? Ela começou a listar tudo, né? Inclusive o Papo Batom entrou, né? Ela começou a listar. Até isso aqui é um off, tá? A gente tá abrindo um off. E ela começou a listar. Ela falou assim, tu consegue? Ela botou tudo. Sim. Tu consegue ver? Da onde que foi parado o teu 1 ano e meio, Paola? Exato. Aonde que foi parado? Não foi, Olha os gente. movimentos que tu fez. A gente não tá tendo, assim, e vocês entendem que cada vez que tá passando, tá mais assim, a gente tá tendo tempo pra nada? Porque, ó, eu entrei na negociação pra mim ir embora tem mais ou menos 8 meses. Entendeu? Agora que alavancou mesmo, que eu falei, não, agora eu vou assinar e agora eu vou abrir. Porque ninguém sabia. Mas já tem praticamente quase 9 meses que eu tô em negociação. Entendeu? Se eu ia, se eu não ia. E aí sempre colocando a presença de Deus. E aí, hoje mesmo, eu tava falando com a minha sogra e falei pra ela assim, acho que eu vou passar uns dias aí com você, porque eu tô indo embora, eu não sei se eu vou poder voltar daqui 1 ano ou 2 anos, entende? E ela falou assim, nossa, mas vocês já estão quase indo. Eu falei, sim, querida. Voa, né? Voa. Quando a gente tipo, vê, já foi. E os O dias negócio estão é aproveitar voando. realmente Sim. cada minuto da tua vida, cada A vida é um projeto, sopro, cada né? passo, né? Todo o processo, né? Tudo. Não só quando a gente tá lá na frente, mas o processo, o caminho, tudo. É, por isso tem uma palavra, né? Que na época, eu lembro lá da Adriane Galisteu, quando ela era namorada do Ayrton Senna, e falaram, até teve um livro que ela falou muito disso, porque você é uma oportunista. Todos nós temos que ser oportunistas. Sim. De aproveitar as oportunidades. Claro. Ela falou, não, agora eu não quero. Gente, essa oportunidade pode não passar. Verdade. Agarra, vai. Se dali depois você vê que não ficou legal, que você Não fez que não fez sentido, que não é pra Mas você, você fala, viveu, você muito obrigada, experimentou. mas eu vou seguir um outro caminho. Isso. Né? E, Paola, a gente tem 1 minuto podcast tour aqui. Tá com 5 perguntas. Algumas aí a gente já foi fazendo, ela né? foi fazendo. Então pode mandar bala Mas, aí. assim, ó, são perguntas com as respostas resumidas ou numa frase só. Depende de você, como você vai saber. Eu vou começar. Comunicador em uma palavra só é difícil. Alguns estão se saindo bem nesse quadro. Outros já, não vou conseguir. Faz literalmente um podcast. Quase outro isso. Qual a sua experiência de 20 anos como jornalista influenciou o seu trabalho como assessora de imprensa e colunista? Nossa, eu acho que é essencial. Para chegar como assessora de imprensa, a gente tem que passar, né? Mas as pessoas já caem de paraquedas na assessoria de imprensa, né? Fato. E para eu entender, para ir para assessoria, eu precisava passar. Acho que tudo na vida é um processo. Então, para mim, essa frase do processo é muito. Eu vivo muito isso, né? Então, foi um processo, né? Processo mesmo. Necessário. Que bom. Para entender a importância de ser uma assessora de imprensa. Que perfeito. O que te motivou você a se aventurar como... Essa palavra eu não vou saber falar. Ghostwriter. Ghostwriter. E como essa prática tem impactado a sua carreira? Olha, levando realmente a palavra ghostwriter, né, de ser um assessor de imprensa, eu acho que eu acabo fazendo isso todos os dias, né? Dos trabalhos, né, de fazer copies, textos, legendas, né, sem levar o nome. Então, isso faz parte, né, do dia a dia, ainda mais de um comunicador, né? Sim. Agora eu vou passar a bola pra aqui Aline. as próximas a gente já até conversou, né? Sim. Você pode compartilhar um pouco sobre o conteúdo do seu livro, que você acabou passando já pra gente, Sim. que é um pouco de 18 empresas diferentes, né? Sim, eu até gostaria nessa parte aí, não sei se cabe, mas Cabe esse sim. livro, algumas coisas que foram desenvolvendo até para o lançamento, eu tive alguns patrocinadores que foram
essenciais, assim, sabe? Um foi a Márcia Beal, minha fotógrafa, que onde top. alguns coautores não tinham foto profissional. Eu achei que isso poderia ser um empecilho para eles não estarem comigo. E eu não foi. chamei e falei, Márcia, o negócio é o seguinte, né? Quanto que você faz para uma foto só? Sim. Ela falou, Paola, eu Bora. faço. Daí eu falei, Sim. né? Então, muito obrigada. Inclusive, as minhas sessões, né? De fotos, inclusive. Então, todos que têm... Lá no livro estão com o nomezinho dela. Foi ela que bacana. gentilmente cedeu o trabalho dela. Numa agilidade, numa rapidez, num Praticidade, trabalho... né? Quem... A força de vontade, né? Sim. Ela quis fazer. O outro, não sei se você conhece, a Kátia e o Carlos, ali da Vitrine das Facas. Sim, claro. Tem um mimo, então eles colocaram o negócio deles nesse mimo, né? Pros coautores, que é uma caixa personalizada, né? Que Eu top. adquiri uma caixa para cada um com os livros. E daí o nome deles e o nome do livro eles gravaram, né? Então eles legal. gentilmente cederam esse serviço pro livro, né? O outro é o Gui. O Gui é um artista, um designer de Balneário Camboriú. Olha. E eu conheci ele através de outros amigos, assim, de stories. E ele faz uma arte muito bacana. E eu falei para ele, você topa fazer um pequenininho mesmo, né? Com uma arte comum do podcast para dar junto na caixa com os meus coautores. Claro. E ele gentilmente também deu esses 18, Tudo foi né? abençoado, né, cara? Acho que Sim. E a capa? Sim. Capa do livro? Nós temos uma capista, né? Capista diagramadora, que é a Leandra Sena. Também faz parte da equipe. Assim como a Socorro, que fez toda a revisão. A editora que é da Cibele Luz, né? A editora Experience. Essa é a equipe por detrás. Por detrás, E né? desses patrocinadores, só concluindo, o lançamento foi com o Vander. O Vander que fez toda a apresentação também. Olha. E o Cauã Neves que fez a parte de videomaker, né? Olha, Então, assim, que todas top. essas pessoas estiveram também nos bastidores, né? Tornando tudo isso possível. Maravilhosa. A gente tem 4 minutos ainda. Deixa uma mensagem, então, para todos. Que podem esperar do livro? Não só do que a gente livro, tá eu falando acho do que livro. isso, não só do livro, eu acho que deixa uma mensagem para quem tem uma vontade, entendeu, de escrever um livro. E porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de escrever, mas como que eu vou fazer? O que você deixa para essas pessoas? Escreva, coloque no papel. Seja, esses dias, uma das coautoras, eu vi um stories dela e ela falando, né, sobre um negócio dela, sobre um olhar. E eu fui lá no direct dela e falei assim, coloque no papel pro teu livro, que ela quer fazer um livro depois, um livro só dela. Coloque no papel. Daí ela falou, tá, o quê? Eu falei, mas coloque exatamente isso que você tá falando. Então, todos os nossos momentos, sentimentos, dores, tudo isso gera um livro, Olha gera um só. capítulo. Verdade. E um livro, ele transforma vidas. E mais a fundo, um livro cura. Porque quando você vai escrever sobre sua trajetória pessoal ou sobre o seu negócio, você precisa de uma entrega maior. Então, você precisa parar, olhar para aquilo para você escrever. E quando você olha, quase uma constelação, né? Uma terapia. Verdade. Quando você olha para aquilo, vem a solução, pode vir choro, pode vir alegria. Claro. Isso cura, isso transforma. Então, assim, pode ser que hoje escrever um livro não é tão barato, né? Não, ele tem custos. Mas pode ser que hoje a pessoa não escreva um livro, né? Publicar um livro, fazer um lançamento. Mas sabe aquele diário que a gente tinha quando eu era criança, lá, adolescente? Eu queimei, tá, gente? Faça isso, sabe? Escreva, coloque os seus sentimentos para fora. Porque pode ser que você não lance um livro, mas isso sirva para os teus filhos, netos. Né? Então, coloca. Até a minha irmã fala assim: vamos abrir no Google Docs lá, da gente botando por capítulo infância com os avós, infância com os pais. E vamos colocando aquela coisa de fazer simultâneo, cada um colocando. Porque depois a minha sobrinha, né? Os meus sobrinhos vão ler e vão ter esse registro. Isso é verdade. Olha que gostoso, né? Então, assim, ó, para qualquer área, tá? Qualquer área que você esteja, a qualquer momento, tanto ruim, bom, de alegria, escreva. Coloque para fora, coloque no papel, da forma que você
que você souber, não existe certo e errado, sabe? Eu tenho muito isso na minha vida, não existe certo ou errado, existe você fazer. Depois, lá na frente, vamos para vários processos, né? Que tem, né? De diagramação, de revisão, aí é um outro processo. Até acho que era o Alok, eu sigo muito eles e a Romana, a esposa dele. Eles têm algo em casa que eu achei bem interessante. Uma vez ela mostrou nos stories dela. Eles têm um pote, onde que tem uns papelzinhos, e todo dia, no final do dia, eles vão lá e escrevem uma frase e colocam lá dentro. É muito top. Tanto ele quanto ela. E existe livro de frases. Existe livro de... a pessoa que faz o seu livro, mas né? Mas aí, você falando isso, olha que interessante esse hábito, né? Tipo, igual, na tua casa tem uma árvore, né, da família lá, que é bem interessante. Acho lindo. Tirou? Tirei. Ai, Aline, ela tinha uma árvore. Ai. Mas, Paola, muito obrigada. Obrigada. Todo sucesso, toda glória, toda vitória que você merece, tá? Porque eu acho, tipo, tudo é um ciclo, entende? E eu só tenho realmente, te falando de coração, que você sabe disso, olhando pra você, só gratidão. Porque quem era eu num podcast? Gente, eu não sou jornalista. Eu nunca estudei essas coisas. Nada, né? E deu super certo. Deu. E eu falo, assim, que você era o meu equilíbrio. Porque, às vezes, assim, como no começo, eu não tinha tanta... Hoje eu sei mais controlar. Sim, entende? No começo, eu só falava. Tipo, às vezes a Paola... Então, os bastidores que ninguém vê. Sim! Então, assim, muito sucesso desse primeiro livro a... milhões que vão vir. Entende? Assim seja. Porque eu acho que era algo que você queria muito, né? E que nasceu. E desses filhos que venham vários. Assim seja, eu sou muito grata. Tá, pessoal, olha só. Dezembro está aí, Natal tá chegando, 2025 tá chegando. Vamos só respirar e muita prosperidade para vocês, entendeu? E que venham 2025 assim, com muita alegria para vocês. Aline, mais uma vez. Vamos lá. Vem o Cast Tour, tá aí. Galera, olha só. Segue o nosso canal, por favor, que a gente tá com muita coisa legal ali, com quadros maravilhosos. Mais Saúde e Conexão, o Vem Cast Tour, Sucesso Anônimo. Cara, a gente tá com muitos quadros legais lá no YouTube. Corre pra lá. Beijo pra vocês. Beijo, até a próxima. Até o hashtag 34. Vem com a gente.